Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos. Estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical. Como sempre a gente tem dito aqui, nós estamos trazendo lições da revista da CPAD, das Assembleias de Deus. Então são estudos bíblicos que vale a pena você conferir aqui. Antes da gente iniciar o nosso estudo, eu peço que você colabore conosco, primeiramente se inscrevendo no canal. Não se esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações assim que colocarmos um conteúdo novo no ar. Também nos ajude deixando o seu gostei para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e assim ele estará enviando para mais pessoas. Compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos e conhecidos. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 8. Ela foi estudada no dia 23 de fevereiro de 2014. E o título da lição de hoje é o seguinte: Moisés, sua liderança e seus auxiliares. Então eu te convido agora a pegar um papel, uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. Então vamos iniciar com um texto áureo, que diz: Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Êxodo, capítulo 18, e o versículo 19. Verdade prática. Para cuidar da sua obra, Deus chama a quem Ele quer, e pelo seu Espírito, capacita essas pessoas para a sua santa missão. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 18, do versículo 13 ao 22, que diz: E aconteceu que ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés ao seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Introdução. Nesta lição estudaremos a respeito de Moisés, como servo fiel de Deus e como líder. Moisés havia sido instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Atos, capítulo 7 e o versículo 22. Todavia, como líder do povo de Deus, vemos as suas dificuldades na carência e utilização de auxiliares. O líder cristão, por mais capacitado que seja,
não conseguirá realizar suas tarefas sem a ajuda de líderes auxiliares. Primeiro tópico: o trabalho do Senhor e os seus obreiros. Em primeiro lugar, despenseiro e não dono. Êxodo, capítulo 18, do versículo 13 ao 27. Podemos ser laboriosos e dedicados na obra do Senhor, como foi Moisés, e ainda assim cometer falhas em nossa administração. Um dos erros de Moisés e de alguns líderes da atualidade está no monopólio do poder administrativo. Na Bíblia encontramos vários exemplos que servem para mostrar que o líder de Deus não pode pensar que é dono da obra ou do rebanho que dirige. Vejamos como exemplo Diótrefes. Terceira carta de João, versículo 9 e o 10. Este obreiro via a congregação como uma propriedade sua. João repudiou e denunciou a recusa de Diótrefes em se relacionar com as outras lideranças e irmãos. Em segundo lugar, falta de percepção do líder. Êxodo, capítulo 18, versículo 14 e o 17. Às vezes o líder não percebe as necessidades dos seus liderados. Isso não significa que ele seja um mau líder, mas que em alguns momentos os que estão de fora têm uma percepção maior da nossa administração. Jetro era sogro de Moisés e sacerdote. Ele logo percebeu a dificuldade que Moisés estava tendo no exercício da sua liderança. Eliseu também não percebia que os discípulos dos profetas enfrentavam uma séria necessidade atinente à moradia. Segundo Reis, capítulo 6 e o versículo 1. Talvez você, líder, não esteja percebendo as necessidades do seu rebanho, mas elas existem e não devem ser ignoradas. Oremos para que Deus levante homens fiéis, como Jetro, para sempre lhe ajudar. Em terceiro lugar, o líder necessita de ajudantes. Êxodo, capítulo 18 e o versículo 18. Caso Moisés continuasse a trabalhar sozinho, logo estaria enfrentando um severo esgotamento físico e mental. Ao mesmo tempo, o povo também iria se cansar pela longa espera em pé. Está registrado em Êxodo 18, o versículo 13 e o 14. Sozinho, ninguém é capaz de cuidar do rebanho do Senhor. O líder não deve tentar fazer mais do que pode. Também precisamos nos conscientizar de que nenhuma pessoa é insubstituível na obra de Deus. Mais cedo ou mais tarde, cada um de nós será substituído. Contudo, a obra de Deus prosseguirá. Segundo tópico: os auxiliares de Moisés no ministério. Em primeiro lugar, Deus levanta auxiliares. Êxodo, capítulo 18 e o versículo 21. Para fazer a sua obra, Deus levanta líderes principais, como Moisés, e de igual modo levanta líderes auxiliares. Todo obreiro que está à frente do trabalho do Senhor, seja qual for a tarefa, necessita de auxiliares, cooperadores, colaboradores. Romanos, capítulo 16, versículo 3 e o versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 8 e o versículo 23. Em segundo lugar, os auxiliares de Moisés. Êxodo, capítulo 18 e o versículo 25. Certamente Moisés teve muitos auxiliares cujos nomes não foram registrados nas Escrituras Sagradas. Mas vejamos apenas alguns que o ajudaram durante a caminhada do povo até a terra prometida. Miriam era auxiliar de Moisés e também sua irmã. Era profetisa
e cantora. Êxodo capítulo 15, versículo 20 e o 21. Seu nome em hebraico corresponde em grego a Maria. Certa vez, levantou-se contra Moisés e pagou caro por sua rebeldia. Números, no capítulo 12. B. Arão, irmão de Moisés, seu porta-voz. Êxodo capítulo 4, do versículo 14 ao 16. Capítulo 7, versículo 1 e o 2. Arão também era líder dos sacerdotes. C. Os anciãos, também chamado príncipes no período mosaico. Eram líderes e representantes do povo. Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 13 ao 15. Êxodo, capítulo 3, versículo 16 e o 18. Outros auxiliares eram os juízes e os levitas. Josué, capítulo 8, e o versículo 33. Capítulo 24, e o versículo 1. D. Jetro, o sogro de Moisés. Não era israelita, mas demonstrou ser um homem cheio de sabedoria. Ele muito ajudou a Moisés. E. Josué, sucessor de Moisés. Números capítulo 27, do versículo 18 ao 23. É mencionado pela primeira vez na Bíblia em Êxodo, no capítulo 17 e o versículo 9, num contexto que destaca sua obediência a Moisés, no capítulo 33 e o versículo 11. Por ter sido fiel e obediente a Moisés, foi o escolhido de Deus para suceder o legislador. Terceiro tópico: qualidades de Moisés como líder. Em primeiro lugar, mansidão e humildade. Números, capítulo 12, e o versículo 3. Deus fala com Moisés face a face. Todavia, ele com humildade parou para ouvir os conselhos de Jetro, que não era nem mesmo israelita. Se você desejar ser bem-sucedido em sua liderança, seja humilde. A soberba, além de ser pecado, impede o líder de crescer. A palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios, capítulo 11, e o versículo 14. Todavia, a soberba impede que o líder ouça seus auxiliares. Em segundo lugar, piedoso e obediente. Moisés era um exemplo de obediência e integridade, e da mesma forma o obreiro precisa ser modelo dos fiéis. 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 3. O verdadeiro ministro precisa viver uma vida digna, não só diante de Deus, mas também dos homens. 2 Coríntios capítulo 8 e o versículo 21. 1 Timóteo capítulo 6, o versículo 11 e o 12. O servo deve viver e agir de modo honroso no trabalho, na vizinhança e na família. A santidade é um imperativo na vida do obreiro. Um bom ministro de Cristo não apenas dá ordens, mas em tudo é o exemplo para o rebanho. Em terceiro lugar, fiel. Números, capítulo 12, versículo 7. Hebreus, capítulo 3, o versículo 2 e o 5. Esta é uma das qualidades primordiais de um líder, pois requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. 1 Coríntios capítulo 4 e o versículo 2. De nada adianta o líder cristão pregar e ensinar a palavra se ele é desobediente, displicente e nem sequer pratica o que ensina. A verdadeira fidelidade revela-se em nossos atos cotidianos. Os olhos do Senhor estão à procura dos que são fiéis. Salmos, de número 101 e o verso 6. Moisés
foi fiel a Deus, ao seu povo, à sua família. Sigamos o seu exemplo. Conclusão: ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho. O líder cristão precisa de auxiliares dados por Deus que o ajude. Não sejamos como muitos líderes que não sabem delegar tarefas. Estes acabam sofrendo e fazendo a obra de Deus sofrer danos. Sigamos o exemplo de Moisés e seus auxiliares, que o ajudaram na missão de conduzir o povo de Deus até a terra prometida. E assim finalizamos mais um podcast Lições Bíblicas Dominical. Agradecemos a todos pelo carinho e pela audiência e nos encontramos no próximo episódio. Que Deus vos abençoe. Até lá! Primeiramente eu vos afirmo que se deve orar por toda a humanidade, em favor dos reis e de todos os governantes, a fim de termos uma vida tranquila e pacífica. AMRL3, o canal da família cristã.